Bom, mas aí você chega em Portugal, começa a descobrir o mundo dos vinhos. Já sabia alguma coisa de vinho? Você sabia que sim, o vinho é feito de uva. Sabia, essa informação eu tinha. Ok. Mas que tinham vários tipos de uva, assim, sabe nome de uvas? Você sabe que... Cada uma dá um estilo? Eu tinha, sabe aquela coisa de ir até o supermercado e eu falei, bom, Cabernet, sabe? Não fazia a menor ideia do que você queria dizer, mas eu sabia que existia o nome. Chegou em Portugal, às vezes eles torcem o nariz pro Cabernet, querem uvas mais típicas, dependendo Touriga Nacional, tô aprendendo. Orgulho português, né? Mas é engraçado que eu fui mesmo sem saber praticamente nada, né? Então eu tive uma foto logo que eu cheguei em Lisboa, né? Fui lá, comprei meu vinho e tal, e tentando abrir com saca-rolha, porque eu estava acostumada com aquele saca-rolha do bracinho, que é mais fácil, e aí só tinha o saca-rolha de gente inteligente, que é aquele mais difícil. E escangalhei a rolha toda, caiu um pedaço para cada lado e tal. E aí eu tirei uma foto e mandei pro meu pai e falei, eu finalmente entendi o que o Djavan quis dizer com desgosto de filha. Mandei para ele e falei, isso não vai dar certo. Mas tenho melhorado. E aí, logo que eu cheguei lá, né, o Felipe quis me mostrar o Douro. Então, foi uma viagem fantástica. A gente ficou numa pousada de habitação. Uma das regiões mais deslumbrantes do mundo, Douro. Olha, uma das melhores viagens que eu já fiz. E por baixo, pelo rio, desculpa te cortar, mas pelo rio, né, barco, ou trem, ou carro em si, mais em cima as estradas sobem, tudo. né? É lindo. Assim, é um rio, para quem não sabe, o Rio Douro, um rio sinuoso, com montanhas em torno dele, mas a paisagem vai mudando, porque cada curva é completamente diferente. Completamente. É muito bonito. O meu bisavô era do peso da régua. Então, já fui lá naquela sensação de descoberta. A gente ficou numa pousadinha ali em Sabrosa e foi, né, fazendo várias provas. Almoço na Quinta Nova, depois fomos parando em cada uma e super gostoso. E a minha história é um pouco vexatória, mas pelo menos prometo que eu nunca mais... Eu não repito. Mas foi que a gente estava na Quinta Nova, estava fazendo uma prova, um almoço, e eu, né, agora eu tô ficando mais forte pro vinho, mas no começo 3 taças eu já estava mais ou menos, né. Aí, depois do almoço tinha uma visita pela quinta, e enfim, para mostrar toda a produção do vinho e tal. Explicando os vinhos. Explicando tudo. Só que calhou de que eu estava em Lisboa, tinha acabado de chegar em Lisboa para fazer uma pós em Direito Europeu, né, e aí eu tinha que lembrar toda vez que eu ia anotar alguma questão, especialmente direito fiscal, tributário, que existe um regime diferenciado para a Ilha da Madeira e para os Açores. Então, toda hora que eu anotava na aula, eu falava, ai meu Deus, a Madeira e os Açores, a Madeira e os Açores, e anotava lá. Então, fiquei com a Madeira e os Açores que nem um fantasma na cabeça. E pronto, já tinha tomado as minhas taças de vinho, fui lá conhecer a produção do vinho e a moça explicando, tudo mais. Aí ela fala, bom, então, daqui o vinho sai e vai envelhecer na madeira. Eu fiquei... Acho que eu nunca tive um silêncio tão valioso, sabe? Porque eu podia ter perguntado em voz alta. Porque eu falei... na minha cabeça, eu falei, vai envelhecer na madeira? Na Ilha da Madeira? Por que o vinho não envelhece aqui? E aí eu virei para o Felipe e olhei para ele e falei, mas o vinho vai para madeira? Ele falou, vai, fica lá um tempo. Mas vai de barco? Ele olhou para mim, eu acho que foi a única vez que ele pensou seriamente em me largar. Foi aquela, imagina para um português ouvir isso, ele falou, não, a madeira, o barril. Eu falei, mas ai, tá. Não, você está perdoado. Mas pronto, passou. Nunca mais repito. A nossa função aqui, até para quem está nos vendo, nos ouvindo, é essa, ensinar um pouquinho de vinhos e tal. E nem todos sabem dessa história, né? Que o vinho pode ser envelhecido, ficar estagiando em barris de madeira. Ele podia ter dito. Eu ia te perguntar sobre, ainda, história de vinhos. Se você tem gosto mais para vinhos mais fortes, você já tem alguma coisa assim que você consegue diferenciar, vamos dizer, qualidade, coisa que você não gosta? Consigo. Eu acho que eu tenho um paladar um pouco frágil, porque eu gosto dos vinhos menos encorpados, eu sou dos mais levinhos. Detesto tudo que é doce, isso que eu sei, tudo que vá para o caminho do doce, mesmo o Porto eu tenho dificuldade, mesmo o vinho de sobremesa. Doce basta a vida. É isso, basta a vinha e os doces de ovos, né, em Portugal. Então o vinho não precisa nada de ser doce. E vinhos mais envelhecidos, você se lembra de ter tomado algum bem velho? Já, mas
eu sinceramente, é um pouco a sensação de dar pérola aos porcos. Eu brinco, eu falo assim, eu acho que eu ainda não tenho conhecimento para merecer um vinho, envelhecer um vinho com história e tal. Eu acho que eu estou aprendendo. Você escreve bebendo vinho, por exemplo? Eu brinco que tem um efeito muito interessante. A segunda taça de vinho, ela deixa os dedos dançarem no teclado do computador. Eu estava vindo agora para São Paulo, na semana passada, na TAP, e estava lá num lugar no fundão do avião, que eu acho ótimo, fico lá sozinha. Era um voo durante o dia, então eu fiquei amiga dos comissários, então toda hora que eles passavam, eles enchiam meu copo de vinho de novo. Mas eu escrevi 6 textos em 2 horas, o que para mim é um recorde. Depois eu leio e preciso fazer umas correções, umas alterações. Mas que produz. Eu estava vendo, que se é isso mesmo, você confirma, algumas das suas fontes de inspiração são autores mais que estão aí, ainda escrevendo jornal, blá, 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 blá. E os clássicos, você também lê clássicos? Também vai para Leio. Você sabe que isso foi uma coisa muito interessante para mim, porque eu tinha uma tendência muito maior a ler clássicos até uns 2 anos atrás, quando eu fiz um curso de escrita criativa em Lisboa, com um escritor, jornalista, fotógrafo fantástico chamado José Couto Nogueira, português. E o Zé, nesse curso, ele falou uma coisa, né, muito dura de ouvir, que né, a gente uma hora tem que ouvir, que é: vocês não vão ler tudo que vocês pretendem ler na vida. Ninguém vai. Ele falou, e a gente às vezes precisa entender, quem escreve, precisa entender que ler os clássicos é importante, mas que se a gente lê só os clássicos, a gente abre mão da literatura do nosso tempo. E a gente está escrevendo para pessoas do nosso tempo. Então, ler os autores contemporâneos, para quem escreve, é muito importante. Porque você entende mais das angústias, mais dos dilemas, né, de tudo isso. Então, acho que eu venho tentando intercalar muito o que é clássico, o que é de outra época, com o que é atual. Porque eu percebo que é uma contribuição muito grande para a minha maturidade para escrever, né? Tem que ter tem que ter esse casamento. Então tem que ler a Simone de Beauvoir, mas também preciso ler a Chimamanda, né, a nigeriana, que é fantástica, contemporânea, um pouco mais velha que eu. Então são coisas que se encontram, né, e que amadurecem. Acho que nem a uva, né? E você vai, e aí, em termos de gosto, também mesmo em termos de gosto, a gente não vai conseguir ler mesmo que tudo. O Borges também falou isso. Também não esquente se você não conseguir, e não conseguiu, às vezes também porque não quer, ou não tem tempo, ou às vezes também não foi para um livro, porque tem tanta coisa que você gosta e você pode ler, então deixa de lado aquele que você não leu, que você nunca vai ler. Porque tem uns livros que você nunca vai ler. Não, e tem uns livros importantes que a gente nunca vai ler. E a gente sente uma derrota muito grande, né? Quando a gente pega um livro e aí você fala, não está indo, não tá, é muito difícil principalmente considerar se for uma obra importante. Que você esperou ler. Então é um exercício, né? É uma maturidade também. Acho que é meio que eu não estou pensando aqui se eu faço um paralelo com o mundo do vinho, como não compreender um pouco o vinho. Deve ter isso, né? Aquele vinho. Eu tive isso, sabe com o quê? Eu tive isso com Paris é uma Festa, do Hemingway. Que foi um livro que eu esperei muito, porque eu morei em Paris com 18 e com 22 e eu fiquei naquela expectativa. E acho que eu criei tanta expectativa, e Hemingway é Hemingway, né? Mas não era um livro que me tocava, né? O que não quer dizer que o livro não seja fantástico, mas aquele livro não era pra mim, né? Li inteiro e ainda fiquei do tipo, não, eu não devo ter entendido, sabe? Pra não ter gostado tanto. Eu acho que com vinho deve acontecer isso, né? O vinho é fantástico, ninguém tem dúvida, é premiado, mas não é o seu vinho. Então, acho que isso deve acontecer também. Agora eu vou falar, vamos ser humildes diante do vinho, diante das boas obras, né? Caso sejam, porque eu me lembrei de uma história que o Boni conta, que um sujeito chegou na casa dele numa festa, ele estava bebendo um vinho, e começaram a falar de vinho, ele quis oferecer um grande vinho, não me lembro qual, uma dessas obras-primas do mundo do vinho, deu vinho pro cara, o cara pegou o copo e falou, olha, você me desculpe, mas eu não consegui entender o vinho, eu não gostei do vinho. Aí o Boni falou, bom, ele era amigo do cara, óbvio,
olha, você é muito meu amigo, mas você é muito pretensioso, porque não é você que não gostou do vinho, o vinho que não foi com a sua cara. Pode ser. Não sou eu que não me adapto ao livro, o livro que não cabe em mim, né? É isso. O Hemingway não foi Hemingway não escreveu pra mim. Escreveu pra você. É, mas é isso mesmo, né? Mas eu acho que é uma coisa da gente aceitar, né? É uma frustração, né? Ainda mais quando a gente tem tanta expectativa. E o que você... Você está escrevendo alguma coisa, com ideia de escrever alguma coisa, assim, além das suas colunas? Sempre. Qual que é seu sonho? Não, mas assim, um romance, Olha... Ideias. Eu volto pro meu guru, o Zé Couto Nogueira, né? Que eu falo, ele é um amigo 50 anos mais velho. E às vezes, quando eu vou lá almoçar na casa dele e pedir um socorro. E ele falou pra mim, ele falou, olha, eu acho que eu já posso te dizer que você é uma cronista, mas ninguém sabe se você é uma romancista. Escrever não é escrever qualquer coisa. Quem escreve uma coisa não quer dizer que escreva tudo, né? Eu tenho 2 romances na cabeça, assim, mais no coração do que na cabeça, mas 2 ideias que um dia eu quero colocar no papel. Mas eu sei que não é a hora agora, né? Eu escrevo com mais afinco há 3 anos. Eu acho que não é a hora. Então, eu acho que eu tenho muito a aprender ainda, muito a ler ainda, com as, né, trabalhar as crônicas. Agora a coluna é um desafio novo, escrever para Portugal é um desafio imenso, né? Mudar a chavinha até das palavras que são compreensíveis aqui, não são lá. Então, acho que eu gosto muito de dar passo maior que a perna, mas eu tento me policiar muito para não fazer uma bobagem. Então, sim, tenho muita vontade de escrever um romance, mas também, se eu não for uma romancista, também tudo bem, né? Acho que cada um tem um caminho. Vamos descobrir depois. Mas sempre tem um projeto na cabeça, um monte de coisa. É bacana. Mas, Ruth, agora, então, fala para quem quer te encontrar em textos, aonde te encontrar. Então, você tem uma coluna que no Estadão, fala um pouco da coluna. Então, acho que é fácil me achar em texto. Então, eu tenho a coluna no Caderno 2 do Estadão todo domingo, né, que fica no papel, mas também fica online. Tenho o blog no Estadão toda quarta-feira. E tenho a coluna no Observador, em Portugal, quinzenal, a gente aos vê sábados. pela internet também. Sim, observador.pt, quinzenal aos sábados, às vezes com temas mais relativos a Portugal, mas também é legal, né, para aproximar. E o livro, né, que foi lançado já faz um aninho. Fala sobre o seu livro e como se chama? Ele se chama Pega Lá Uma Chave de Fenda e Outras Divagações sobre o Amor. Pega Lá Uma Chave de Fenda é uma das crônicas, né? E é um livro de crônicas sobre amor, mas amor em todos os aspectos, inclusive o amor pela comida, né? Tem algo assim? Tem o amor pela comida, o amor pelos objetos, o amor nos clichês, o amor... São amor em situações específicas, muito... O conjugal é muito... É só uma partezinha, né? Mas é divertido e foi um livro escrito num sótão, logo que eu me mudei para Lisboa, né? Numa água furtada, como eles dizem, num sótão pequenininho, lindo, com muito vinho, para sair em 6 meses. E no qual o vinho aparece muitas vezes como personagem, o vinho que cai na calça clara, então, ele tá sempre presente. Que legal. Então, fazer um brinde aqui com esse vinho. Vamos. Eu amei essa conversa. Bom, eu também, que delícia. Podia ficar. Então eu falei, como seus textos, né, que fluiu tão bem, e a gente está quase terminando a garrafa, como disse a Marina, sua irmã, que ela está nos assistindo aqui, vai ser uma garrafa com Beato agora, porque a gente está quase terminando essa garrafa. Quando o entrevistado não ajuda, vai virar uma garrafa mesmo. Saúde, obrigada, beijão. É um prazer. Beijos e brindes então a todos. Obrigada.